Olá, pessoal. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí à sala. Vamos aguardar só um minutinho, que o pessoal está concluindo aí as conexões. A gente já vai iniciar, tá bom? Por enquanto, se puderem dar um retorno aí se está ok o áudio e o vídeo, se está tudo bem. Se tiver algum problema aí, vai avisando que a gente aumenta, tá bom? Ótimo, tô vendo que já tem bastante gente aí. Pessoal, vou colocar uma rápida pesquisa aí na tela de vocês, para que a gente possa iniciar. Já deve estar aparecendo aí para todo mundo. Se puderem ir respondendo, é uma pesquisa de uma pergunta só, tá? Que a gente vai usar agora também, por mais que a gente tenha uma ideia de como é que está a preparação de vocês em relação ao LGPD. Então, é uma pesquisa aí muito simples, uma perguntinha apenas, tá bom? Mais alguns segundos, uns 30 segundos, e a gente já inicia, tá? Se tiver alguma questão, vai jogando no chat aí que a gente atende. Vamos lá, vamos iniciar, a gente não atrasar, vamos iniciar no horário correto, 16 horas, a gente já tem bastante gente conectada. Em primeiro lugar, bem-vindo todo mundo, que ótimo e que prazer aí estar com vocês, obrigado aí pela participação. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre LGPD, um seminário aí da Sênior, conjunto com a Statum. Meu nome é Anderson, o pessoal me conhece principalmente como Souza, então se me procurar aqui, você vai me achar como Souza depois, tá? Depois eu passo meus contatos para que a gente possa conversar após o evento, se necessário, né? Eu vou tentar ser fazer algo bem rápido, bem leve, né? Uma conversa, isso aqui é um bate-papo inicial, para a gente começar a discutir esse assunto, né? A intenção e o objetivo é que a gente faça outros eventos depois. Então, após esse primeiro, com certeza vai ocorrer outros eventos. E esse inicial seria exatamente para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo, qual que é aí a natureza da lei, o que vai ser alterado. E eu gostaria de conduzir de uma forma bem um bate-papo, tá? Então, o chat está aberto, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai postando ao longo da conversa, tá? E assim que eu ver a pergunta, eu posso encaixar ela já na discussão, tá? Então, o chat está aberto, é só mandar a sua pergunta que a gente já vai respondendo, ou, dependendo da pergunta, a gente deixa para o final, tá? Então, de qualquer forma, fica aí, sinta-se à vontade aí para já interagir, tá bom? Eu coloquei uma pesquisa rápida aí na tela de vocês, todo mundo já está vendo, e já é até mesmo para a gente iniciar a conversa, né? E a pergunta é exatamente sobre como que está aí a preparação da empresa sobre a LGPD, e a gente pode ver aqui que de vocês aí que estão conectados, a gente percebe que mais ou menos aí 50% ainda não iniciou qualquer preparativo. Então, a gente vê que tem bastante coisa aí para a gente fazer, né? O trabalho é bem grande. Eu vou encerrar aqui a pesquisa para a gente poder iniciar, então, o evento, tá?
Bom, Kleber já coloca uma questão aí se vai ser postergada pelo Congresso. Kleber, essa aí é a grande pergunta, né, hoje em dia. Eu vou comentar isso, tá? Vou deixar isso para a gente falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Eu vou comentar sobre essa questão dessa PL que está tentando adiar o início da LGPD. Por enquanto ainda não, tá? Só uma resposta rápida. Mas depois a gente faz um pouco mais, detalha um pouco mais, tá bom? Pessoal, se tiver algum problema com o áudio, alguma coisa assim, me dá um report, ok? Vamos lá. Iniciando aí os nossos trabalhos, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa base legal, tá? Sou da LGPD, só um detalhe aí, eu não sou advogado, não é a minha área, então eu não vou focar ou detalhar ou me aprofundar em questões legais, tá? Eu vou me ater mais à questão de processo, questão de tecnologia, questão aí mais voltada à nossa realidade, tá? Eu acredito que depois a gente vai conseguir fazer um outro evento já com, talvez envolvendo advogado, alguém que possa entrar um pouquinho mais nas questões legais mesmo, né? O que eu estou pensando? Que a gente passe por essa lei, dê uma olhada nos artigos, né? E eu vou, dos artigos que a gente lê, eu vou tentar conversar ou detalhar um pouquinho cada uma dos itens, tá? A Marília está falando que não está conseguindo escutar. Mais alguém não está escutando? Só para que eu possa. Ok? Marília, então deve ser só no seu ambiente aí, talvez o lume. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio aí. Bom, vamos lá, continuando. Eu vou detalhar um pouquinho, vou passar pela lei. Esse é o, vamos falar assim, seria o escopo da nossa reunião, da nossa conversa. Eu vou passar pela lei por alguns artigos e usar isso para que a gente possa discutir as principais alterações que a gente vai ter que preparar nos próximos dias, tá bom? No início, aqui na base, eu estou mostrando para vocês a base legal, e a base legal mostra um pouco da lei específica do Marco Civil, que seria a introdução, vamos dizer assim, onde iniciou tudo isso, né? E depois eu coloco aí a 13.709, 2018, que é realmente, especificamente a lei da LGPD, né? Então, se vocês vão sair daqui, se vocês ainda não leram, né, sugiro que peguem aí esse artigo, esse arquivo da 13.709, leiam esse especificamente que trata da LGPD, tá bom? E só que a gente vai ver que além da LGPD existem outras legislações específicas para a área de saúde, telefonia, comunicação, a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Então, de toda essa base legal que é interessante que vocês conheçam, eu vou focar na lei 13.709, tá? Essa é a que entraria aí em vigência realmente agora em agosto, tá? Bom, e aí aqui entra a questão, prazos, a gente tem aí até o momento, né, 16/8/2020, então até agora, até hoje, nesse momento, não houve qualquer alteração, tá? Então, por enquanto, entraria realmente em agosto de 2020. O que vocês devem estar ouvindo aí é que existem né, duas proposições aí, que é essa PL 5762 e a PL 6149. A primeira pede um adiamento, né, que se adia até 2022. A segunda pede que entre realmente em 2020, mas de uma forma aí mais amena, vamos colocar assim, que a multa seja progressiva ao longo dos próximos anos, tá? Como é que está essa questão? Por enquanto, a 5762 ainda está aí sendo estudada e não foi para votação, ainda está em comissão, tá? Então, até o momento, estamos aí para entrar em 2020 mesmo, em agosto de 2020, tá bom? Eu vejo aí três cenários, tá, para a gente conversar. Primeiro cenário seria que ela vai entrar em agosto de 2020 e já vai entrar com todas as obrigações e com todas as sanções previstas, né? Seria a primeira opção. Essa não é muito legal para a gente, né? Porque se a gente for perceber como está aí o mercado,
80%, talvez mais ou pouco menos, das empresas ainda não estão preparadas. Então, se ela já entrar já multando, já atuando e fazendo ali todo o trabalho, seria bem ruim para a gente. Eu acho meio difícil isso acontecer, porque a gente vai conversar um pouco mais para frente, nem a autoridade legal ainda foi estabelecida, a autoridade nacional, que vai vistoriar, vai monitorar, vai educar, ainda não foi devidamente estabelecido. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita para dar tempo de entrar em agosto, né, ali 100%, né? E aí entra a segunda possibilidade, que é adiar para 2020. Sinceramente, eu, opinião pessoal, acho um pouco difícil também adiar, porque o prejuízo para o Brasil seria bem grande, né? Essa data aí para agosto de 2020 é uma data que foi acordada até com outros países, né? E, por exemplo, a União Europeia está cobrando bastante aí essa atuação, então, essa entrada de vigor da lei, né? Porque como a União Europeia já está com a lei europeia em vigor há um bom tempo, se a gente não organizar a nossa casa, o Brasil passa a ter dificuldade para comercializar com a União Europeia. Então, entra aí uma questão bem interessante. Será que a gente vai correr o risco, né, de adiar e ter mais esse problema para o Brasil? Então, não sei se isso aí vai ser considerado na PL que está tentando adiar essa lei, né? Eu vejo aí a terceira opção como a terceira via, né, a via bem mais interessante para a gente, que ela entre em vigor em 2020, mas entre em vigor aí com caráter mais educativo, né, inicialmente aí de uma forma mais branda, né, com a autoridade nacional entrando aí para educar, para organizar a legislação, e ao longo do tempo aí a gente realmente entre na lei, nas sanções de forma plena, né? Eu acho que essa aí seria a melhor opção. Na Europa foi assim que aconteceu, né? Quando essa lei semelhante foi iniciada na Europa, ela também iniciou ali de uma forma mais amena para depois ir aí apertando a fiscalização, né? Vamos ver, né? A gente não tem como saber, hoje ninguém vai saber falar qual que vai ser a questão. O importante é o seguinte, independente da data, pessoal, o interessante é que a gente vai ter que trabalhar com isso em algum momento, né? E quanto mais cedo, melhor. Então, as nossas empresas vão ter que se adequar a essa realidade. Isso é algo que não vai alterar, quer dizer, de qualquer forma, isso precisa entrar em vigor, né? Então, quanto mais cedo a gente começar a trabalhar, melhor, né? Até, sinceramente, se for adiar para 2022, a gente vai chegar em maio de 2022 e está todo mundo aguardando e ninguém está adequado da mesma forma, né? A gente sabe como funciona, então, o ideal é a gente já começar a trabalhar agora, porque é uma tendência sem volta. É um anseio da sociedade, o mundo inteiro está trabalhando para se adequar, então a gente vai ter que atuar em cima disso, tá? Tem o site da lgpd.brasil.com.br que eu queria deixar como dica para vocês, né, que mostra aí como está o prazo, e lá nesse site tem uma pesquisa interessante que você pode utilizar para ver o quanto você está adequado ou não na PL, né, na lei, e a gente pode utilizar isso aí para ter um comparativo, ter um cenário de como está a nossa empresa, tá? Isso é só uma dica, tem outros materiais lá nesse site, e existem vários outros, né? Eu só coloquei um aí para referência, tá? Bom, tem duas notícias que eu queria comentar rapidamente. Com a entrada da GDPR, que é a lei europeia, na nossa lei LGPD, ela é baseada, e muito baseada, né, na GDPR, que é a lei que deu origem à nossa. E a GDPR é a lei europeia, né, que trata do mesmo assunto. E eu achei esses dois artigos aí bastante interessantes para trazer para o início da discussão, que a primeira lei fala que o GDPR registra 160 mil casos de violação à privacidade, e o número deve crescer. Quer dizer, o GDPR iniciou em 2018 e já está aí, a gente consegue ver isso aí, deve ser o número de final de 2018 e de 2019, né?
a gente vê que a quantidade de casos que o GDPR atuou já é muito alto, né? E a segunda notícia diz que o GDPR já atingiu 126 milhões de multas por privacidade de informação. Isso é um valor bastante alto, bem considerável, né? A gente está falando aí da Europa, mas se a gente for trazer para o cenário Brasil, a gente consegue ver aí que é um valor substancial, que a GDPR já está multando lá com bastante força, né, vamos colocar assim, para a gente ver que isso já está acontecendo, não é só no Brasil, né? E outras duas notícias que eu achei interessante trazer, para a gente começar a comentar do porquê é interessante essa lei para a gente, porque eu queria trazer para vocês, para quem está aí com a gente, eu queria trazer uma opinião que eu acredito que essa lei, para as nossas empresas, para o Brasil, vai ser uma lei muito boa, né? Vai ser algo que a gente está precisando, né? E por que isso? Porque geralmente quando a gente fala de mais uma lei, a gente já fica com o pé atrás, né? Já é mais alguma coisa que a gente vai ter que preocupar, vai ter que correr atrás, é complicado, né? Mas eu trouxe essas duas notícias por quê? Para mostrar que, primeira notícia fala que a polícia prendeu alguém que estava tentando extorquir uma faculdade, um ex-funcionário saiu, levou dados e estava ameaçando divulgar. E a segunda lei me fala de uma drogaria que foi multada, né, porque estava pegando aí e armazenando o CPF dos consumidores, tá? Qual que é o problema que a gente vem resolver com essa lei? As nossas empresas estavam sendo atuadas e fiscalizadas e toda demanda acontecia baseada em leis que não eram específicas, né? Nesse caso, por exemplo, quando um juiz iria julgar esses tipos de situações, ele julga utilizando ali o Código de Defesa do Consumidor ou outras leis mais genéricas, né? E isso não é bom, né? Porque nós, como empresas, ficamos numa situação complicada. A gente fica numa situação que a gente precisa, que a gente é cobrado, né? Quando qualquer vazamento ou qualquer situação dessa ocorre, nós somos cobrados, mas não é claro como que a gente pode se adequar para evitar essa situação, tá? Então, eu acho interessante essa lei para nossas empresas, é uma lei que vai ajudar, que vai ser algo que vai trazer aí um benefício muito bom para as nossas empresas, tá? Bom, eu estou vendo uma pergunta do William. Em primeiro lugar, o Kleber está com uma voz, está comentando que a voz está ruim. Se tiver para todo mundo, ok, obrigado. Bom, tem uma pergunta do William aí, se no webinar a gente vai abordar algo sobre as funcionalidades da Senistatum que vão ser implementadas aí para trabalhar junto com a lei. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso sim, tá bom? Vamos lá. Olha só como que está o quadro mundial a respeito da adequação à lei, né? O IASU são países aí que estão com a lei, com alguma lei equivalente, né, de proteção de dados em funcionamento ou que estão aí para ativar essa lei. Por isso que o Brasil já está azul, né? E a gente tem, seja lei nacional, ou leis que de alguma forma trabalham com a questão da LGPD, questão da proteção de dados, né? E a gente tem só os países em branco aí, né, os que estão em claro, estão clarinho, que são os países que não estão aí com nenhuma iniciativa, né? Então a gente vê que já é um movimento mundial, né? No mundo inteiro aí, a maioria dos países estão já pintados em azul, então a gente vê que é algo que não dá para fugir. Vai acontecer, né? E eu estou dando toda essa introdução exatamente para deixar claro isso, né? É algo que eu vejo como benéfico para as empresas, a gente passa a saber o que precisa ser feito para que a gente possa ser cobrado de acordo com isso, né? A gente passa a ter uma certa segurança, né? Porque eu vou saber como e quando eu estou compliance, né? Quando eu já estou aí de acordo com a lei, né? E aí eu posso então me defender melhor, né? Isso é bom. E é algo que é um anseio da sociedade, não tem como a gente voltar atrás, né? Então, eu dei toda essa introdução para que a gente possa perceber que a gente precisa, sim, adequar as nossas empresas o mais rápido possível, para que a gente possa
adquirir essa segurança e não ser pego aí por qualquer surpresa, né? Bom, como eu comentei, a LGPD é baseada na GDPR, que é a lei europeia, né? Um item bastante interessante, alguns conceitos que eu gostaria de deixar com todo mundo, é que a LGPD não é um projeto, né? Então, quando vocês forem trabalhar dentro da sua empresa, quando for envolver diretoria, envolver todos os setores que são necessários, né, para a gente se adequar, algo que a gente tem que deixar bem claro, que não existe um projeto do tipo, vamos fazer um projeto LGPD, vai durar 2, 3, 4 meses, fiz e acabou, né? Não, a LGPD vai ser uma mudança de paradigma, tá? A gente vai perceber isso ao longo dos próximos slides, que é uma mudança em toda a cultura da organização. A organização e os departamentos vão ter que começar a pensar um pouco diferente sobre como atuar, como manipular ou tratar dados pessoais, tá? E aí a gente começa a entrar especificamente na lei, pessoal, e uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: qual é, se a gente puder resumir de forma bem simples, qual que é a grande mudança que a LGPD vai trazer? A grande mudança que a LGPD começa a tratar dado pessoal como um bem, tá? Dado pessoal passa a ser tratado como se fosse um bem que é de propriedade do que a gente chama do titular, né? E que não pode ser violado como qualquer outro bem, tá? Então, eu, Souza, eu sou dono dos meus dados pessoais, é meu bem, e como é um bem meu, eu tenho todo o controle sobre o que é feito sobre esse dado, sobre onde está esse dado, como ele está sendo tratado, qual que é a segurança sobre isso, tá? E a gente pode pensar, fazer uma analogia, que é a mesma coisa de uma casa, de um imóvel, né? Então, por exemplo, eu posso alugar a minha casa, mas eu continuo sendo o dono dessa casa. Eu continuo tendo direitos, né? Eu continuo sendo proprietário. E eu posso pedir para que essa casa seja devolvida para mim, eu posso pedir para entrar na casa para saber como que essa casa está sendo utilizada. Então, eu começo a tratar o bem pessoal desculpa, o dado pessoal como um bem, e assim eu começo a ter direitos, né, sobre esses bens, e as empresas começam a passar a ter que tratar esse bem de uma forma muito mais cuidadosa do que ela é tratada hoje, tá? Até o momento, então, a gente podia praticamente fazer qualquer coisa com dado pessoal, né? E todas as leis que regulavam isso não eram específicas, né? Então a gente ficava aí muito sem cobertura qualquer para tratar a informação. E agora não, a gente vai precisar normatizar isso tudo e saber tratar esse bem agora, que é tratado de uma forma completamente diferente, né? Bom, a lei normatiza, então, o que? A coleta, o armazenamento, a utilização, o compartilhamento, a eliminação de dado pessoal. A gente está falando já do artigo 5 dessa lei. Daqui para frente, eu vou passar a citar alguns artigos. Tá? A gente vai começar a atuar com alguns, eu destaquei aqueles que eu considero os mais interessantes para a gente tratar hoje. Tá? A gente não vai aprofundar nos artigos muito hoje, mas a gente vai entender alguns principais, tá? E o artigo 5 eu acho interessante, porque é ele que fala o que é tratamento. Porque você pode me perguntar, bom, o que a lei cobra? A lei cobra, então, que todo tratamento de dado está normatizado aí nessa lei. E o que é tratamento? É todo o processo de colher ou pegar o dado com alguém, todo o processo de armazenar está dentro da lei, a forma como eu posso utilizar e compartilhar com outros essa informação e como eu vou eliminar esses dados pessoais. Então, isso tudo é tratado com a lei. Então, você trata dado pessoal, você está debaixo dessa lei, tá? E é qualquer operação de tratamento de dado realizado no Brasil ou de produtos que sejam oferecidos no Brasil. Então, quer dizer, se você é uma empresa que está no Brasil, ou você está numa empresa que vai oferecer algum produto no Brasil, você está debaixo dessa lei. Então, por exemplo, dúvidas do tipo, o Facebook tem que se adequar? Tem, porque o Facebook não está no Brasil, mas oferece um produto para brasileiro, né? Assim como qualquer outra multinacional. É só um exemplo rápido.
E se você trata, então, qualquer informação, você está debaixo dessa lei, tá bom? Então, isso aí, o artigo 1, o artigo 3º e o 5º aí vai tratar do quê? Então, para você saber, bom, eu vou precisar me adequar, a única pergunta que você vai ter que fazer é, a minha empresa trata dado pessoal, e o que é tratar? Ela coleta dado pessoal, armazena, utiliza, compartilha ou qualquer outra coisa parecida, bom, eu trato dado, então eu preciso me adequar então à lei, tá bom? O Emerson, sim, a gente vai compartilhar a apresentação, tá bom? Podem ficar despreocupados. Bom, e aí o artigo 5º, ele trata, né, ele descreve ou ele dá alguns conceitos que eu achei bastante interessante a gente conversar. E começa definindo o que é dado pessoal, porque é outra dúvida, né? Bom, eu preciso me adequar à lei? Se você trata dado pessoal, sim. Mas o que é dado pessoal? E no artigo 5º ele fala que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, por exemplo, nome, CPF, sexo, qualquer coisa, qualquer informação, qualquer documento que identifique a pessoa é um dado pessoal, tá? Então, isso precisa ser tratado. A lei também separa o que é dado pessoal sensível. Então, quando a lei fala de dado pessoal, ele separa de dado pessoal, que é o nome da pessoa, de dado pessoal sensível. Por que a lei faz isso? Porque o dado pessoal sensível precisa ter um tratamento um pouco diferente, tá? E a gente vai ver isso depois. E o que é dado pessoal sensível? Dado pessoal sensível é aquele que fala sobre origem racial, ética, religião, opção política, opinião política, filiação de sindicato, etc. Eu não vou ler todas as opções, eu sugiro que depois vocês leiam com mais calma, tá? Mas o que importa aqui para a gente saber é que a lei trata de forma distinta o dado pessoal sensível. Por quê? A forma que eu posso usar, tratar, trabalhar com esse dado é um pouco mais sensível, como o próprio nome diz, eu vou ter que tomar muito mais cuidado com esse dado do que o dado pessoal propriamente dito, tá? Bom, a lei também trata de dado anonimizado, né, que é um termo que a gente vai ter que aprender a falar aí cada vez mais, é um termo difícil. Anonimizado é um dado que não deixa, que não permite que eu conheça o dono daquele dado. E o tratamento desse dado é um pouco diferente. Por que isso é importante? Por que eu trouxe isso? Vamos começar a entender um pouco as mudanças que a gente vai ter que fazer na nossa empresa, tá? Então, eu vou tentar dar alguns exemplos práticos para facilitar, tá? Quando a gente fala de coleta de dado pessoal, pensa lá no seu cadastro que você faz, seja no seu site, no seu sistema, para você coletar os dados pessoais de uma pessoa. A pessoa vai lá, digita nome, digita CPF, digita várias informações, digita lá qual que é o sexo, qual que é a religião, por exemplo, e a gente passa a ter algumas situações, algumas coisas que a gente vai precisar mudar. O que a gente vai precisar mudar? Primeiro, eu vou ter que começar a ser cada vez mais criterioso sobre o que eu estou pedindo, tá? Você está fazendo um cadastro ali para quê? A gente vai ter que analisar isso. O cadastro é para que eu possa cumprir uma obrigatoriedade legal, ou que eu possa aqui gerar uma lista de interesses para participar de um seminário. Ok. Eu preciso perguntar, por exemplo, a religião da pessoa? Não preciso dessa informação. Se eu não preciso, não pego. Eu não peço e eu não solicito essa informação. Isso é uma grande mudança, porque hoje a gente vai muito pelo quanto mais melhor, né? Eu vou fazer um cadastro, pede tudo que for possível, pede nome, pede endereço, documento, religião, sexo, etc. Pede tudo. Por quê? Melhor faltar do que sobrar do que faltar, né? Mas agora isso vai ser um problema sério para a empresa, porque uma vez que eu peço esse dado, eu vou ter que começar a fazer algumas coisas que eu não fazia antes. Eu estou pedindo esse dado, eu vou ter que falar para que eu estou pedindo, vou ter que dar um motivo, eu vou ter que dar uma proteção muito maior para esse dado, eu vou ter que tomar um cuidado sobre como tratar esse dado. Então, quanto menos dados eu armazenar e eu guardar e eu pedir, melhor, né? Então, eu vou ter que começar a ser criterioso com isso, principalmente quando a gente entra no dado pessoal sensível, porque se você faz um cadastro e pede nome e CPF, o tratamento que eu vou ter que dar é um. Se você pede nome, CPF e religião, pronto.
eu já estou pedindo um dado sensível junto. E aí o meu tratamento é completamente diferente. Eu vou ter muito mais problemas, dificuldades e custos para tratar esse dado. Então, eu já vou ter que ser mais criterioso a partir desse momento, tá? E quando eu vou tratar dado anonimizado, o tratamento também é diferente, muito mais simples. Então, por exemplo, eu vou gerar um relatório do departamento pessoal para alguém. Se eu mando um relatório, a pessoa pede assim, eu quero um relatório dos meus colaboradores por sexo. Eu tenho duas formas de mandar esse relatório. Se eu mando um relatório listando todos os meus colaboradores, coloco lá fulano masculino, beltrano feminino, listo todos e mando esse relatório. O tratamento a ser dado para esse relatório é um. A outra forma que eu posso usar para mandar esse relatório é compilar esses dados e simplesmente mandar. Eu tenho 60 homens e 50 mulheres, por exemplo. Pronto. O que eu fiz? Eu peguei uma informação que eu tenho, que é um dado pessoal, e anonimizei. Estou gerando um relatório de forma que não dá mais para identificar quem que é quem. Eu só identifico quem é homem e quem é mulher. Eu não sei se eu fui claro nesse exemplo, mas dá para perceber que esse segundo relatório, onde o dado está anonimizado, a forma de tratar é muito mais fácil, tá? Bom, William, dado de criança, ele não está classificado como dado sensível, mas a gente vai ver um pouquinho lá para frente, tá, da apresentação. Tem duas situações, que é dados pessoais de criança e adolescente, que vão ser tratados completamente diferentes, vão ter que ser tratados com muito mais cuidado, e aí nisso se assemelha, sim, a dado sensível, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Então, você pode começar a pensar, assim, que dado de criança ele é tratado de forma bem específica, tá? A lei tem uma seção para tratar só isso, tá? Outro termo que eu queria tratar com vocês é sobre consentimento, que é o item 12 da lei, que está dentro do artigo 5º, que eu coloquei aí porque eu acho que é um item bastante importante, tá? E a gente vai ouvir falar muito disso, tá? Por quê? Porque a partir desse momento, uma das formas que eu vou precisar utilizar para poder tratar algum dado é que exista um consentimento do proprietário, do titular daquele dado, tá? Então a gente vai ver ali para frente as situações em que eu posso tratar dado, e um deles é consentimento. E isso a gente já vai começar a pensar desde agora, porque quanto mais cedo a gente começar a trabalhar com consentimento, melhor, tá? E o que é consentimento? É eu, como titular de um dado, manifestar a minha livre, como está aí no termo, né, inequívoca concordância com o tratamento do meu dado, tá bom? Ok. Tem mais alguns termos interessantes, ainda no artigo 5º, que fala que existe agora a pessoa do titular, que é o dono do dado, não tem o que falar. E agora, dois itens também que eu achei bastante interessante trazer para a discussão, para a gente conversar, que é a pessoa do controlador e do operador. Tá? E aí começa a entrar um item bastante interessante aí para as nossas empresas. Tá? Qual que é uma das grandes tarefas que a gente tem aqui daqui para frente? Você, como empresa, saber, inequivocamente, né, sem dúvida nenhuma, se você é o controlador do dado ou o operador do dado. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque as obrigações e as responsabilidades e as penalidades são aí diferentes para o controlador e para o operador. Tá? E a minha empresa se encaixa onde? Isso é uma questão que a gente vai ter que discutir muito como empresa, vocês vão ter que analisar suas informações e perceber se você é controlador ou operador. E é um pouquinho mais complicado, pode ser que a sua empresa, em um momento, em um setor ou um departamento, atue como controlador e em outro como operador, tá? Resumidamente, o que é o controlador? É a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete a decisão referente ao tratamento do dado pessoal, tá? E o operador é aquela pessoa de direito público ou privado que realiza o tratamento de dado pessoal em nome do controlador. Tentando resumir um pouco isso, o que está querendo dizer? Que eu, como pessoa natural, coloca eu, Anderson Souza, sou o titular do meu dado. E eu posso repassar, havia alguma concordância, ou por outros motivos, a gente vai ver ali para frente, eu passo para o controlador essa minha informação, esse meu dado pessoal. E o controlador vai ser a empresa, então, que recebeu os meus dados, que obteve os meus dados. O controlador, então, ele pode tratar esses dados, né? E ele pode
passar ou ortogar para o operador fazer alguma operação, fazer alguma tratativa, fazer mais alguma operação nos meus dados. Então, o operador, ele trabalha em nome ou pelo controlador, né? Então, eu sou o titular, eu repassei os meus dados para o meu controlador, que vai controlar os meus dados, que obteve os meus dados por algum motivo, mas o controlador pode fazer uso de operadores para que os operadores possam tratar o dado de alguma forma. Tá? Tentando dar alguns exemplos aí para facilitar um pouco a situação, né? Pensa em qualquer empresa, né? E você, como empresa, capturou o dado do seu colaborador, né? Então, seu colaborador é o titular do dado, você, como empresa, obteve o dado desse colaborador para poder fazer a folha de pagamento. Então, você passa a ser o controlador desses dados. E como controlador, você é responsável por esses dados, tá? E tem diversas questões, diversos artigos relacionados ao que você, como controlador, pode fazer, deve fazer ou não fazer. Tá? Então, como controlador, você detém esses dados. Mas você, controlador, pode, em alguns momentos, fazer uso de alguma empresa ou de algum terceiro para operar esses dados, para tratar. Por exemplo, você é cliente sênior, por exemplo, você usa o sistema da sênior, então, você utiliza o sistema da Sênior para tratar esses dados e a empresa Sênior no Oeste Paulista pode ser a operadora que você está utilizando para tratar esses dados de algum titular. Tá? Então, essa seria a diferença entre titular, controlador e operador. Tá? Por que isso aqui é muito importante? Porque todo o tratamento de todas as obrigações são diferentes dependendo aí que local que você se encaixa. Tá bom? O Kleber está perguntando se hospitais trabalham com muitos dados sensíveis, cadastro de pessoa física, prontuário eletrônico. Ok, Kleber, você está terminando aí, né? Depois eu leio a sua pergunta, então. Ah, sim, desculpa. Realmente, hospital, tá? Hospitais, vocês vão analisar, depois, quando vocês estiverem lendo a lei, vocês vão ver que a área de saúde, e aí hospital, plano de saúde e etc., existe alguns artigos, algumas seções específicas para essa área. Por alguns lados, interessante, porque o hospital e plano de saúde, etc., ganham algumas liberdades, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar alguns cuidados ainda maiores, tá? Então, existem algumas áreas que são mais complicadas aí, que vão ter uma dificuldade maior para trabalhar com a LGPD, tá? O hospital é uma delas e outras relacionadas, tá? Bom, concluindo, então, os conceitos, né, que estão aí no artigo 5, eu queria trazer mais 3, que são interessantes, que é sobre o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Acho importantíssimo a gente trabalhar em cima desse assunto. E esse relatório é um relatório que a empresa precisa gerar e ter armazenado, ter guardado, para poder entregar ou enviar esse relatório à autoridade nacional que vai monitorar o cumprimento dessa lei, tá? Aí começa uma coisa que eu ia comentar um pouco antes, mas comentando agora. Qual que é o nosso grande problema, pessoal? A gente está trabalhando com uma lei que vai entrar em agosto, mas ainda tem muita incógnita, ainda tem muita coisa que o pessoal está em dúvida, se você perguntar não vai saber, se você perguntar ainda está sendo formada a opinião, e algumas questões então ainda estão obscuras. Por quê? Porque a NPD, que é a Autoridade Nacional que vai ser formada, está em formação para gerenciar isso, uma das responsabilidades da NPD seria de começar a interpretar essa lei, né, de dar tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, relatório de impacto e proteção de dado pessoal, toda empresa vai ter que ter esse relatório, 100%, desde da maior até a menor, quer dizer, aquela padaria na esquina, vai ter que ter um relatório de impacto e proteção de dados pessoais, ou é só empresas de um porte determinado para cima? A gente ainda não tem essa definição, né? São questões que ainda vão ser definidas, tá? Mas o que a gente sabe é que esse relatório precisa existir.
tá? Então, se você é se você é uma empresa de grande ou médio porte, pode ter certeza que você vai ter que ter esse relatório, então, sendo gerado e monitorado ali dentro da sua empresa. Tá? O que a gente ainda tem dúvida é pequeno, porte, médio para pequeno, alguma coisa assim. Tá? Mas médio para grande a gente vai precisar sim. Por quê? Esse relatório é o relatório que você vai gerar, vai criar, e que fala claramente onde estão seus dados pessoais, que você usa aquele dado, o que você faz com ele, onde que ele está armazenado, como que ele está armazenado, quais são os sistemas de segurança que você estabeleceu sobre aqueles dados, quais são as rotinas que você vai estabelecer se esse dado for vazado, for perdido de alguma forma. Então, esse relatório ele vai detalhar claramente tudo que você vai fazer em relação a tratamento, armazenamento de dado e tudo relacionado a dado pessoal, tá? É um relatório muito importante. Esse relatório vai ser importante, vai ser interessante que a gente já comece a trabalhar para que a gente tenha essa segurança dentro da nossa empresa, tá? Se tem uma coisa que já foi muito discutido é que quando algum incidente acontecer na sua empresa, tá? Eu falo quando porque não é questão de si, né? Em algum momento alguma coisa vai acontecer. Chega a NPD para conversar, né? Para poder saber o que está acontecendo. E as sanções, elas vão ocorrer de acordo com o que a empresa pode mostrar que ela fez para impedir que aquilo acontecesse. O que eu estou querendo dizer? Você teve algum problema, algum incidente de segurança. Se a NPD chega para a empresa para trabalhar, para ver o que aconteceu e para poder ver qual sanção vai ser aplicada, a NPD vai chegar, a primeira coisa que ela vai pedir é o relatório e outros itens, tá? Então, se a empresa consegue provar, olha, eu tive aqui um vazamento, realmente aconteceu, eu tive problema, etc. Mas eu tenho que comprovar que eu fiz de tudo para evitar isso, eu tenho um relatório, eu tenho as proteções, os meus sistemas funcionam, etc. Se a empresa consegue provar isso, a sanção aplicada vai ser muito menor. A sanção vai ser muito maior se a NPD chegar e falar, olha, você teve um problema. Ah, tive um problema. O que você fez para evitar? Nada. Eu não tenho relatório, você tem relatório? Não. Como é que está sendo de segurança? Não sei. E aí a sanção vai ser bem maior. Então, o relatório vai ser uma proteção para as nossas empresas. Uma das proteções aí para a nossa empresa, tá? Valéria, modelo do relatório, a lei descreve bem, claro, o que tem que constar, tá? Então, acho que não é muito difícil pela lei a gente interpretar e construir esse relatório. Eu tenho certeza que vai começar a aparecer daqui para frente muitos modelos já bem mais práticos para você copiar e conseguir gerar o seu relatório, tá? Mas se eu puder dar uma dica, o ideal seria que cada empresa se preocupasse em pegar o modelo, uma estrutura muito inicial, muito básica, né? E que cada empresa realmente adaptasse esse relatório à sua realidade, tá? Porque se você só copiar e colar e não se preocupar ali de alterar realmente, de adaptar a tua realidade, você pode estar se comprometendo com algumas coisas ali que vai te complicar depois, né? Então, como empresa, a gente vai ter alguns relatórios, alguns roteiros, mas é interessante que cada empresa faça aí a sua adaptação, tá? A realidade de cada empresa é muito diferente. No próximo item, que é o oitavo, você tem a figura do encarregado, que é outro termo que eu quero trazer para a discussão, que a lei prevê que cada empresa precisa ter uma pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que quer dizer isso? Que, de acordo com a lei, eu tenho que ter alguém dentro da minha empresa, se eu sou controlador ou se eu sou operador de dados, eu tenho que ter alguém dentro da minha empresa, que é aquele que eu vou indicar como encarregado dos meus dados pessoais, tá? É o que a gente chama de DPO, que é o Data Protector Officer, né? É uma pessoa realmente que eu tenho que divulgar, aquela pessoa é a responsável, tá? Para quê? Porque se eu, Anderson, como titular do meu dado, e chega alguma empresa e eu quero saber a
alguma informação sobre o meu dado pessoal que está naquela empresa, eu vou procurar quem? Esse encarregado, tá? Se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, chegar na tua empresa e for pedir o relatório de impacto ou discutir alguma coisa sobre dados, ela vai procurar esse encarregado. E aí entra de novo aquela dúvida. Bom, então quer dizer que toda empresa vai ter que ter? Meio difícil, acho complicado toda empresa da maior a menor. Qual que é o tamanho para ter que ter alguém fixo, alguém realmente que é colaborador da empresa, ou não, ou todo mundo vai poder terceirizar. Uma das coisas que a gente viu que realmente esse DPO pode ser terceirizado, mas a gente não sabe aí também alguns detalhes sobre isso. A NPD que vai tirar essas dúvidas, tá? E por último, a Autoridade Nacional, que é o que eu tenho comentado aí sobre a NPD, eu estou falando a NPD. A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei. Então, a NPD ela vai ser um órgão do governo federal que é a responsável por todo o controle e toda a implementação dessa lei no Brasil, tá? Qual que é o nosso problema em relação a esse órgão? Que ele ainda não foi totalmente implementado, né? São diversos conselheiros, dos conselheiros, pelo que da última vez que eu li, só 3 estavam definidos, ainda faltam outros para serem definidos, então a gente está numa situação aí que está demorando muito para a Agência Nacional ser organizada e está fazendo falta, porque ela é que estaria respondendo essas dúvidas que a gente tem, né? E a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho aí para ter essa definição, tá? Bom, e a gente chega então no artigo 6, que eu queria discutir, que diz o seguinte, que eu coloquei esse artigo porque eu achei bastante interessante sobre o que eu preciso, como empresa, garantir em relação a dados pessoais, tá? E o que eu preciso garantir? Eu preciso garantir que eu tenho uma finalidade clara na hora de tratar esses dados. Então, eu trouxe esse artigo 6º porque é aí que a gente vai focar bastante quando a gente for trabalhar em alguma empresa. Então, numa consultoria de uma empresa, uma das coisas que a gente vai ter que garantir para o titular dos dados como empresa é isso. A finalidade tem que ser clara. Então, se eu pedir um dado, eu tenho que dizer por quê. Para quê? O que eu vou fazer com ele? Qual que é o motivo de eu estar pedindo esse dado? Tá? A finalidade tem que ser clara. Eu não posso pedir dado simplesmente por pedir. Tá? Eu tenho que garantir um livre acesso. Tá? Então, o teu colaborador, o teu cliente, seja quem for, você tem dado pessoal dele armazenado, você tem que garantir que na hora que eu chegar na tua empresa e pedir, olha, eu quero saber quem você tem guardado a meu respeito, e você tem que ter uma forma fácil de divulgar, de mostrar esse dado para o titular, tá? Eu tenho que garantir a transparência, né? Então, tudo que eu vou fazer, quando eu falo que eu vou buscar um dado, eu tenho que falar para que eu tenho que tratar, e isso tem que ser transparente. O que eu vou fazer com ele, com quem que eu vou compartilhar esse dado, isso tem que ficar bem claro. Eu tenho que garantir total segurança de que esse dado não vai ser perdido, vazado e etc., ou adulterado, e mostrar, garantir para a NPD que eu tenho adotado toda a prevenção necessária para esse dado não ser divulgado, por exemplo, de forma indevida, tá? E aí o item 10 é um item bastante interessante, que eu sou responsável e devo prestar contas para o agente, para a NPD, de tudo que eu fiz para proteger, para manipular e para tratar aquele dado. Aquele item que eu estava comentando antes, que é bastante interessante, que a empresa, para que tenha uma garantia que ela possa se adaptar e mudar os seus processos, para que ela consiga provar para a NPD que ela fez todo o possível. O que eu estou querendo dizer? Algum evento, algum incidente sempre vai acontecer, né? Em algum momento alguma coisa vai acontecer. E aí o mais importante não é não deixar acontecer, porque isso seria praticamente impossível. O mais importante é mostrar que eu fiz o que estava ao meu alcance para que aquilo não ocorresse, tá? Uma dúvida bem comum, por exemplo, eu sou controlador de um dado do meu colaborador, por exemplo, repassa essa informação para algum operador poder tratar esse dado. E aí entra aquela grande dúvida. Bom, mas se o operador fez alguma coisa e o operador vazou essa informação, e aí? Eu vou ser responsabilizado? Porque não foi eu, foi o meu operador. E aí entra aquela questão. A lei, ela diz bem claramente que a responsabilidade é em conjunto, né?
a responsabilidade é compartilhada. Mas, ao mesmo tempo, se o operador, o controlador, ele prova, ele demonstra que ele fez todo o possível junto ao operador, para que o operador, para garantir que o operador era um operador que ela foi selecionada de forma correta, que todos os cuidados foram tratados, foram cuidados, aí o controlador pode ser isento aí da responsabilização, né? E vice-versa, o operador também tem que ter essa segurança, né? Então, essa troca de informação entre operador e controlador precisa ser, então, muito cuidadosa para que a gente possa continuamente provar e comprovar que eu tomei os cuidados necessários, tá? Bom, estou vendo aí que a gente está com o tempo bem apertado, eu vou tentar acelerar um pouquinho para não tomar muito tempo de vocês. Eu quero terminar aí o mais rápido possível, não tomar muito mais tempo do que 1 hora prevista, tá? Bom, alguns pontos importantes, e aí eu chego no artigo 7º, e eu considero isso aí um dos itens mais importantes aí que vocês, como empresas, vão ter que trabalhar e atuar e tratar dentro da sua empresa, tá? Artigo 7º é um artigo muito importante. Por quê? Quando você for capturar um dado para tratamento, você vai ter que encaixar esse dado dentro de algum desses itens, desses 10 itens. Simples assim, tá? Então, o que acontece é o seguinte, bom, vamos começar um pouco mais prático, eu tenho agora que preparar a minha empresa para agosto, vai entrar aí a vigência da lei, a lei já entra aí com fogo total. Então, por onde eu começo? Eu vou ter que começar a analisar a minha empresa e olhar todos os dados pessoais que eu capturo numa empresa, que eu armazeno na empresa, que eu trato numa empresa, e eu vou ter que encaixar, vou ter que basear aquele dado em algum desses itens que a gente está vendo aí. Se eu não consigo colocar os meus dados em alguma dessas hipóteses, eu não posso ter esse dado dentro da empresa. Então, aí já é uma questão bastante prática, tá? Tanto que o artigo 7º fala, né, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, ele fechou bem claramente. Eu só posso tratar dados se eu encaixar em algum desses itens, fora isso eu não posso tratar dado. Então, naquele relatório, né, no relatório de impacto que a gente acabou de conversar, eu vou ter que ter bem claro lá. Falei, olha, eu tenho esse dado pessoal, tenho, mas ele se encaixa nesse item do artigo 7º. Ah, eu tenho esse outro dado pessoal, mas ele se encaixa, eu solicito esse dado porque ele se encaixa nesse outro item do artigo 7º. Tá? Acho que ficou claro, né? E aí, se a gente olha esses artigos, esses itens, a gente vai ver que eu marquei aí alguns que eu achei mais interessante em vermelho, tá? Mas o item 1 já começa dizendo que eu só posso tratar dados mediante fornecimento de consentimento do titular. Então, pronto. Se eu consigo o consentimento claro e expresso do meu titular, eu posso tratar. Qual que é o problema disso? Eu tenho que provar que eu tenho esse consentimento. A lei diz claramente também que o ônus da prova do consentimento é meu, da empresa. Então, eu tenho que provar que eu tenho consentimento. E o consentimento tem que falar o que eu estou pegando, qual que é o dado, para que eu estou pegando, o que eu vou fazer com ele, quando eu vou eliminar e de que forma eu vou eliminar e algumas coisas assim. Tá? Então, primeiro item, mediante consentimento, eu posso tratar, mas qual que seria o ideal? O ideal é que você consiga se encaixar em qualquer um dos outros itens. Por quê? Porque se eu me encaixar no item 1, o meu trabalho vai ser grande, vai dar uma certa dificuldade. Então, o ideal é eu me encaixar em qualquer um dos outros. Se não, a minha saída aí é pedir o fornecimento de consentimento com todas as dificuldades específicas aí, tá? O Cleuber, desculpa, acho que é Cleuber, né? Um documento por escrito assinado pelo titular. É um exemplo, tá, Cleuber? Porque pode ser um documento escrito assinado, pode ser aquelas telas de check-in que ele faz no site, tá? Podem ser várias formas de consentimento, vai depender aí, né, do meio, de como você está obtendo essa informação, é claro, mas Portal Captive, o Kleber está ajudando aí. Então, assim, depende do meio de onde você vai buscar essa informação. Só que aí entra aquela velha questão, né? Quanto mais documentado você tiver, quanto melhor for a informação, melhor, né? Só uma questão que, por exemplo, o portal, o Captive via portal, você pode ter dificuldade depois de provar. O cara pode falar assim, mas eu não cliquei lá não. Então, você tem que adicionar mais algumas informações. Então, o
que seria o ideal? Além do check-in, eu ter lá o IP que realizou o check-in, que hora que realizou, porque senão entra aquela discussão jurídica aí e complica, né? Mas, quer dizer, qual que é a dica? Quanto mais informação. Então, o que a gente vai ter que começar a obter hoje é, quanto mais coberto eu estiver, quanto mais eu conseguir provar, melhor, né? Então, esse seria o item 1. O item 2 seria para cumprimento de uma obrigação legal, regulatória do controlador. Então, o item 2 já nos tranquiliza bastante, né? Porque o item 2, que já entra aquela dúvida, mas meu departamento pessoal, como é que faz? O que mais tem ali é dado pessoal, né? Meu RH, fechar a folha, enviar para o governo, etc. Bom, para obrigação legal, você não precisa de consentimento. Para obrigação legal, você captura e guarda e armazena aquela informação para cumprir aquela obrigatoriedade legal, não tem problema. Então, eu não preciso de consentimento, tá? Item 3, quando trata de administração pública, tratamento de uso compartilhado, etc., não vou ler também, depois vocês leem com calma, mas administração pública vai ter uma certa facilidade ali para captura de dados, porque ela precisa tratar com o cidadão. O item 4, para realização de estudo por órgão de pesquisa, né, mas aí sempre que possível anonimizando os dados, tem algumas regras aí também. Item 5 diz quando necessário para execução de contrato, então você vai executar um contrato, por exemplo, eu vou adquirir uma casa, né, e eu para adquirir essa casa, o imóvel qualquer, né, eu preciso, a imobiliária ou a construtora precisa obter algumas informações ao meu respeito. Então, se é para celebrar um contrato, existem certas facilidades, certas aberturas aí, né? O item 6, para exercício de um processo judicial, é claro, né? O item 7, para proteção da vida, e aí entra muito órgãos de saúde, hospitais, como a gente estava conversando aí agora há pouco, né? O item 8, para tutela da saúde, exclusivamente procedimentalizado por profissional de saúde, também entra aí na questão de saúde. O item 9, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. E o item 10 para proteção do crédito. Então, para saber como é que está a situação ali de crédito da pessoa, por exemplo. Eu queria dar um destaque no item 9, tá? Eu marquei aí, até sublinhei, né, que quando necessário para atender aos interesses legítimos, né? E a gente entra aí numa situação complicada, né? O artigo 10 diz, por exemplo, que o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas. Já começa aí, tá meio estranho, né? Qual que é o grande problema? O legítimo interesse, que é aí o item 10, né, do item 9, desculpa, é um item que está meio que uma carta coringa, né? Porque o que é legítimo interesse? E aí a gente pode encaixar praticamente qualquer coisa, né? Legítimo interesse praticamente não tem limite, né? E o entendimento do que é legítimo interesse meu pode ser diferente de outra pessoa e pode ser diferente de um órgão do governo, por exemplo, da NPD. Então, qual que é o problema do legítimo interesse? O legítimo interesse é um item também que eu acredito que a NPD vai ajudar bastante a gente a determinar e trabalhar um pouco sobre se é ou se não é, tá? Qual que é a sugestão? Outra dica que eu poderia dar. Bom, você vai tentar encaixar o teu dado em algum desses 10 itens, tá? No item 1, 2, 3, algum aí você vai encaixar o teu dado. Não consegui. Então vamos tentar colocar no 9, que é legítimo interesse. Né? O que seria ideal? Seria ideal questionar a NPD, né? NPD, eu tenho essa informação, não se encaixa em nenhum dos 10 itens, nenhum dos outros 9 itens, no meu entendimento, é legítimo interesse. Ok, e aí eu encaixaria. Se não, entraria no item 1, que você teria que pedir aí o consentimento do titular. Tá? Então, legítimo interesse é um item que pode funcionar como um coringa, mas também é uma armadilha. Né? Então, tentar evitar de encaixar algo aí se realmente não houver certeza que é legítimo interesse aí da empresa controladora dos dados. Tá ok? 2 pontos de atenção, que ainda está no mesmo artigo, que o controlador que obteve consentimento referido no inciso 1, quer dizer, se obteve consentimento do titular do dado, né? Se ele precisar comunicar ou compartilhar o dado com outro controlador ou outro operador, no caso, repassar, compartilhar essa informação,
Isso, ele vai precisar, no consentimento, ele vai precisar especificar no consentimento que ele está fazendo isso, ou obter novo consentimento. Tá? Então, eu obtive o consentimento para minha empresa ser a controladora dos dados. Se eu quero repassar para alguém, eu vou ter que pedir um novo consentimento, ou, num primeiro consentimento, isso teria que ficar claro. Tá? E o item sexto aí, que é a eventual dispensa de exigência de consentimento, não desobriga o agente de fazer todo o resto. Então, o que quer dizer? Eu não obtive, eu não precisei do consentimento porque é uma obrigatoriedade legal. Ok, você não precisa de consentimento, mas todo o restante da lei se aplica. Então, tudo que diz respeito à segurança, proteção do dado, o que eu posso fazer, o que eu não posso, tudo se aplica. Então, quando a gente fala aqui desses itens do artigo 7º, né? Quando eu encaixar a minha empresa em qualquer uma das opções aqui, seja lá qual for, eu estou pegando dado porque eu tenho que cumprir a obrigação legal. Ok, mas eu preciso garantir todas as outras questões que a lei prevê. Né? Eu não posso simplesmente, eu estou pegando porque eu tenho direito, porque é obrigação legal, então não preciso fazer mais nada da LGPD. Eu tenho que fazer todo o resto sim, tá? Eu só não preciso de consentimento. O restante eu preciso cumprir, tá bom? Bom, o artigo 8º fala um pouco do consentimento. Eu só destaquei esse item porque eu achei interessante comentar com vocês sobre uma questão. Bom, o consentimento tem que ser... o controlador tem o ônus da prova, isso a gente já comentou, ele tem que provar que ele obteve. A finalidade tem que ser clara, você tem que falar exatamente para o que você vai fazer com essa informação, e eu destaquei aí que pode ser revogado a qualquer momento. E isso é um ponto de atenção que eu acredito que a gente vai ter, como empresa, vai ter que se adaptar muito a isso. Tá? Imagina a situação, você preparou tudo isso, você preparou, fez tudo direitinho, obteve o consentimento do seu cliente ou colaborador para capturar esse dado para ser tratado, e você está com esse dado dentro de casa. De repente, o titular pode chegar para você e falar, sabe aquele consentimento que eu dei? Estou revogando. Me dá o meu dado de volta. Né? Devolve aí. E aí, complica. Né? Como é que a gente vai tratar isso dentro da empresa? Como é que eu vou tratar a eliminação desse dado, comprovar a eliminação? Então, isso tudo tem que ser bastante discutido dentro da empresa, porque o meu consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Tá bom? Só prestando atenção em um item, veja que ele está falando de consentimento. Então, se o seu dado estiver lá no artigo 7º, naquele item 1, tá? Se ele está em todos os outros, é diferente. Por exemplo, colaborador, dado pessoal para entregar RAIS, entregar qualquer obrigatoriedade legal. Bom, eu tenho essa informação, ela se encaixa lá no item obrigatoriedade legal, não preciso de consentimento. Se eu não preciso, o titular não pode vir e simplesmente falar, eu revogo o consentimento. Isso não existe. Eu tenho ele para uma obrigatoriedade legal. Foi bem claro? Está tranquilo? Bom, item 9, o artigo 9, desculpa, é outro item que eu achei interessante que a gente destacasse. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados. Quer dizer, eu posso, como titular do dado, chegar em qualquer empresa, chegar na Vivo, por exemplo, e falar, Vivo, eu quero saber o que você tem a meu respeito, o que você está fazendo, como é que você está tratando, onde é que está esse dado, tá? Isso aí complica um pouco também aí a vida das empresas, tá? Vamos ter que adaptar nossa empresa, nossos sistemas, para poder saber mapear onde está esse dado e conseguir fazer isso que a lei exige, tá bom? Ok. E aí, o item 10 trata um pouco de legítimo interesse, item 11 trata sobre dados sensíveis, aí entra uma pergunta que foi feita, desculpa, eu não lembro quem estava comentando, mas você tem o artigo 11 que fala só sobre isso, o artigo 12 detalha sobre como tratar o dado anonimizado, o artigo 3 sobre pesquisa, né, como que é tratado o dado para pesquisas, etc. E o artigo 14 fala especificamente sobre tratamento de dados para criança e adolescente. Como eu disse no começo, eu não vou ler, não vou detalhar cada um desses, vocês vão ter que estudar um pouquinho isso aí depois, tá? Mas como eu disse lá no início, tem algumas sessões que tratam especificamente de alguns dados, por exemplo, o 11 que fala de dados sensíveis e o 14 para criança e adolescente,
que também tem que ser tratada aí de forma específica, tá? Bom, artigo 5º e o artigo 16, eu coloquei aí porque o artigo 15 trata o que fazer ao concluir o tratamento dos dados. Então, assim, ó, quando eu finalizo, eu peguei o dado para alguma coisa, tratei, fiz, e agora eu não preciso mais daquele dado. E aí, o que eu preciso fazer? Está falando aí no artigo 15, tá? E aí o artigo 16 prevê a eliminação desses dados. E eu coloquei esse artigo destacado também com ponto de atenção para vocês colocarem isso aí no seu radar, porque quando fala de eliminação, é algo ali bastante complexo aí para uma área de tecnologia, né? Então, assim, não sei se tem um pessoal de TI aí, deve ter também, né? Mas o pessoal de TI já deve estar perguntando, e meus backups? Como é que eu faço com backup? Como é que eu faço com isso e com aquilo? Principalmente é uma situação complicada aí, né? E aí, de novo, vem a autoridade nacional que deveria nos ajudar quanto a isso, né? A autoridade nacional é que vai ajudar a falar, olha, o que você pode manter, o que não pode, como que você pode, etc. Então, esse artigo 16 é um que está no meu radar aqui, eu estou prestando atenção nessa questão, porque é um item que vai determinar aí muito processo dentro da minha empresa, né? Eu acredito ser totalmente inviável alguém chegar para a minha empresa e falar assim, eu revogo a autorização para você usar o teu dado, exclui aí, e eu tenho uma retenção de 5 anos de backup desses dados, eu não vou conseguir abrir arquivo por arquivo de backup, seja de qualquer meio, seja fita, seja disco, etc. Inviável, algo inviável. Eu acho que isso talvez entre no legítimo interesse, não sei ainda, e aí a autoridade nacional vai ajudar a gente a definir isso aí. Tá? Eu só estava esquecendo de um detalhe, né? O pessoal está falando de nuvem aí, eu dei uma olhada nisso, e a lei trata de forma bastante específica na transmissão de informação para fora do país. Tá? Então, outro ponto de atenção para quem for da TI, que a gente vai ter que tomar cuidado, que, por exemplo, eu tenho um servidor em nuvem, esse servidor está onde? Está no Brasil ou está fora? Já é um ponto de atenção, porque para que eu possa transmitir esse dado para fora, o tratamento é muito mais detalhado, um pouquinho mais complicado, então toma cuidado com isso. Então, quando você for criar uma VM, essa tua VM está onde? Na Amazon, ela está aqui no data center no Brasil ou está lá fora? Porque isso aí pode complicar um pouco a tua vida, tá? Se você faz backup dessa VM, às vezes eu posso até ter a VM no Brasil, mas às vezes eu faço um backup fora, lá nos Estados Unidos. Para quê? Para garantia de proteção. Mas e aí? Eu estou transmitindo esse dado para fora, isso aí pode complicar um pouco a tua vida, tá? Então, presta atenção lá nos artigos que tratam isso e você vai ver que o tratamento é um pouco diferenciado, tá? Isso, no mínimo, tem que estar muito bem descrito no teu relatório de impacto, tá? No mínimo, você tem que descrever bem isso aí, tá? Bom, como titular, quais são os meus direitos? Está lá no artigo 18, tá? Não vou ler também, depois dá uma olhada lá, mas o artigo 18 trata muito sobre o direito do titular. Rapidamente, o item 1 fala que eu tenho que ter uma confirmação da existência de tratamento. Então, se eu entrar em contato com a empresa, você tem algum tratamento, você está tratando meu dado, você tem alguma coisa a meu respeito, ela tem que ser clara e falar que sim, o que ela tem lá dentro, né? O item 2 fala exatamente isso. Eu tenho que ter acesso aos meus dados. O item 3 fala da correção. Meus dados não podem ser... às vezes eu tenho um dado como empresa, o meu dado está errado, né? O meu dado pessoal está completamente desatualizado, alguma coisa, eu tenho direito de não, que os meus dados sejam corretos. É outro item bastante complicado, né? No item 4, eu tenho direito à anonimização, eliminação, se necessário. Item 5, eu tenho direito à portabilidade, tá? Um item bastante interessante. Por exemplo, plano de saúde. Eu sou cliente hoje da Unimed. E a Unimed tem toda a minha informação lá dentro, né? De repente, vou ser cliente agora de São Francisco. E aí? E aí é meu direito que a Unimed gere um pacotinho, pegue esse pacotinho, passa para São Francisco e elimine da Unimed essa informação. Em resumo, seria isso. Como é que isso vai funcionar bem na prática? A gente ainda vai ter um caminho aí para tratar isso aí, tá? Porque eu tenho direito, então, que meu dado seja portado de um banco para outro, de um plano de saúde para outro, e assim por diante, tá?
Item 6, eu tenho o direito da eliminação dos dados pessoais tratados, né? O item que a gente já comentou. O item 7, informação das entidades públicas e privadas com qual controlador foi realizado o compartilhamento de dados. Então, assim, eu tenho meu dado para a minha empresa. E a minha empresa, ela precisa compartilhar esse dado com alguém para fazer qualquer operação com o meu dado. Eu tenho que ter direito de saber que isso foi feito. Então, você começa já, eu posso tem muita gente aí que já deve estar com a cabeça bem, bem cheia aí de quanta coisa a gente vai ter que fazer, porque imagina só, a gente tem o dado com a sua empresa. A sua empresa, em algum momento, compartilha esse dado, por exemplo, ela fez um acordo com uma academia de ginástica, olha só, e aí a empresa vai compartilhar esses dados pessoais com a academia de ginástica para que você possa acessar a academia. É um problema, né? Porque eu, como titular, tenho o direito de saber que a empresa está compartilhando os dados com essa academia de ginástica. Então, são itens aí que a gente vai precisar pensar, né? O Kleber está perguntando se inclui suporte. Não, Marcelo Dami, desculpa. Marcelo, suporte é algo bem complexo e no teu caso, por exemplo, eu vou tentar resumir aí a resposta, tá? Porque vamos pensar um pouco. Se você está armazenando os dados do, sei lá, do RH, sistema HCM, vamos entrar um pouquinho no sênior, né? Você está com o sistema HCM, está armazenando os dados pessoais na sua empresa. Você vai encaixar que você está usando esses dados para quê? Para uma obrigatoriedade legal. Então, você não precisou da autorização do consentimento, né? Só que você vai ter que compartilhar esse dado com um operador, né, que seria o suporte. Se o suporte se encaixar nisso, porque já tem mais uma dúvida se você vai encaixar o suporte como operador ou não, tá? Nesse caso, a gente vai trabalhar, como até alguém comentou aí para cima que eu vi, pecar pelo excesso, né? O que seria legal? Que o colaborador, na hora do contrato, já tivesse essa informação. Eu falando como um técnico aí da área de TI que não entendo nada de direito, vamos colocar assim, tá? Esses são itens que é bom a gente depois envolver quando você for fazer o seu trabalho de mapeamento de dados, que você envolva a área jurídica para determinar, olha, aqui pede um consentimento a mais para você se garantir, aqui não, tá? Então você vê que as duas situações se encaixam. Você não precisaria, porque é um dado que você encaixa na obrigatoriedade legal, mas como você está compartilhando, seria legal, tá? Sabe por quê? Entrando aí na questão do pecar pelo excesso, e como eu comentei inicial, o que é o ideal? Que quando alguma coisa ocorrer, você comprove que tomou todas as medidas, tá? E quando você compartilhou os dados com outro operador, você está tirando isso de dentro de casa, você não está na tua vista mais, você já está dependendo de outro. Então, vocês entendem que isso já é uma preocupação a mais. Eu ficaria mais tranquilo se eu tivesse mais garantias, porque o dado já não está na minha casa, né? Mas aí entra muita questão também pessoal aí de se você se sente tranquilo ou não, né? Mas aquilo que a gente estava comentando, quanto maior for a tua segurança, melhor, tá bom? Eu parei ali que no item 6 eu posso pedir eliminação, no item 7 eu posso pedir informação, no item 8 eu posso informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento, tá? Eu posso negar, né? Eu posso retirar o consentimento. E item 9 eu posso revogar, né, o consentimento, ok? Eu achei interessante dar uma lida aí no artigo 18, tem muita coisa interessante. E, pessoal, eu estou acabando, tá? Mais uns 10 minutinhos aí a gente encerra, tá bom? Estou quase encerrando aí, passei um pouquinho do tempo programado, tá? Aqui eu especifiquei um pouco os artigos que tratam do papel e responsabilidade, eu já comentei isso, então não vou comentar de novo. Então, o artigo 37 vai falar do controlador, que a gente já conversou. O artigo 38 vai falar sobre a autoridade nacional, né? E é bastante interessante ler um pouquinho o que está falando lá. O artigo 39, desculpa, o 38 fala do documento, do documento de impacto, tá? E o artigo 39 sobre o operador, sobre as características, os perfis, etc. E o artigo 41 fala do DPO, que é aquele cara, aquela figura que você tem dentro da tua empresa aí, que é o responsável aí pelos dados, né?
Marcelo Dânia, né, FAI, pelo contrato, pelo certeza que o Marcelo vai ser o DPO da FAI, e aí a gente começa a ter alguns probleminhas, algumas dores de cabeças a mais, né? Eu, como DPO, por exemplo, teria que assinar o relatório de impacto, me responsabilizando ali pela segurança e etc. Então, assim, tem muita água aí para rolar debaixo da ponte, né, Marcelo? Bom, e sobre as penalidades, falando aí da parte complicada, né? Não é da parte boa, né? Da parte chata e complexa aí para as nossas vidas, né? Porque aí, afinal de contas, bom, a gente viu o tanto de coisa que tem que fazer, coisas que tem que mudar, adaptações e mudanças de paradigma, e o que acontece se eu não estiver, então, de acordo com a lei? Né? E aí está lá no artigo 52, tá? Então, não sei se vocês perceberam, eu tentei montar essa apresentação com um grande resumão dos principais artigos e itens que eu acho que a gente precisa prestar atenção, tá? Então, por isso que eu vou compartilhar depois essa apresentação com vocês. No final da apresentação, vocês vão receber um e-mail com o link que pode ajudar um pouco aí a vocês prestarem atenção nesses itens, tá? E o artigo 52 fala da penalidade. Resumindo muito essa questão, eu vejo três das mais que deveriam ser destacadas. Então, a primeira seria a multa, e aí a gente está falando de dinheiro mesmo, né? E a lei prevê até 2% do faturamento, no limite ali, se eu não me engano, de 50 milhões. É um valor considerável, né? 2% do faturamento aí não é uma multinha básica para qualquer um, então é uma questão bem ruim. Eu ser multado não vai ser bom. Mas, sinceramente, aí na minha opinião humilde aí, eu acredito que não seja o maior dos nossos problemas, tá? Se eu for pensar aqui como empresa, multa é o menor dos meus problemas, mesmo que seja alta. Por quê? Porque a lei prevê duas questões muito importantes. Ela prevê uma determinação que seja divulgada publicamente a violação, tá? Então a gente está falando da imagem da empresa. Isso é um problema, né? Então qualquer vazamento, qualquer incidente, né? A NPD pode chegar e obrigar que isso seja divulgado publicamente que ocorreu aquele vazamento, ou seja lá o que tenha acontecido. Então, a gente está falando aí da imagem da empresa, né, que vai complicar um pouco a nossa vida, né? Aí você vai falar, mas hoje já acontece, hoje o pessoal fica sabendo, fica mais de pouco, de muito pouco, tá? Fica sabendo de alguns que ocorrem, não fica sabendo de tudo. Muito acaba não sendo bem divulgado, e a gente está falando aqui de uma divulgação realmente que vai ser demandada pela Agência Nacional de Proteção e que vai ter que ser uma divulgação bem difundida, né? Não é só uma divulgação no jornalzinho da cidade, né? Então, complica a vida. Eu acho que esse dano aí pode ser mais grave do que a multa, né? E eu vejo um terceiro item que eu até coloquei em negrito, que esse eu acho bastante grave, tá? Porque dependendo da gravidade do que aconteceu na tua empresa, a Autoridade Nacional de Proteção, a NPD, ela pode simplesmente impedir que você use dados pessoais. Ela pode simplesmente falar para você, olha, você não pode mais operar, não pode mais tratar dado pessoal. E aí vocês, claro que sabem o que significa para uma empresa, praticamente inviabilizar o negócio, né? Eu não vejo uma empresa hoje que consiga atuar, trabalhar sem que ela possa manipular, que ela possa tratar dado pessoal, né? Então, perto disso aqui, a multa é fichinha, né? Não tem problema nenhum pagar a multa. Então, numa situação que ocorra na tua empresa, se você tomar a multa, você vai até dar graças a Deus, porque se você chegar a ser impedido de operar dado pessoal, você inviabiliza ali toda a operação da empresa, né? Então, eu acho mais grave, porque eu tenho visto muita divulgação, pessoal, pela mídia, né, que fala muito, nossa, LGPD, e multa, e multa, e multa, e eu vejo muita mídia focar em relação à multa, né? E multa, sinceramente, é o menor dos problemas se você for olhar ali realmente o que pode acontecer, né? Não é tão grave se você vê que você pode não poder operar dado, e aí seria bem complicado, tá bom? Bom, e agora, né? O que eu faço para começar, para não ficar só aí no o que vai acontecer, o que eu faço então para me adequar, né? Eu trouxe aí e eu trago duas sugestões, tá? A gente
quando você for trabalhar na tua empresa, você vai trabalhar, né, o que eu comento aqui do teu lado esquerdo, né, eu vejo três grandes áreas que a gente vai ter que trabalhar na empresa, que é no mapeamento dos processos e dados. Então, eu vejo que a primeira coisa, por onde que a empresa deveria começar é entender, né, a sua empresa, mapear os seus dados, e aí é realmente pegar lá todo lugar que tem dado pessoal e você começar a mapear. Eu tenho esse dado para quê? Por que que eu peço? De onde vem? Para onde vai? O que que eu faço com ele, né? E começar a encaixar esses dados em um daqueles itens do artigo 7 que a gente discutiu. Então, acho que isso aí seria o primeiro item, é você entender. E começar a enxugar, né? O que eu estou querendo dizer? O pessoal da TI vai entender bastante aí. Às vezes você tem dado espalhado pela tua empresa inteira, né? Começa a enxugar. Realmente precisa? Aquele setor precisa ter esses dados? Começa a apagar tudo, começa a eliminar aquilo que realmente não for necessário. Eu, pelo menos, eu acho que isso aí vai ser bem mais saudável para a empresa, tá? Eu acho que vai ser um momento que vai parar de existir aquela situação do tipo, peço o máximo de dado possível e guardo em qualquer lugar. Não, eu vou ter que começar a pensar e fazer um saneamento. Tudo que eu tenho guardado que eu não preciso, elimina, né? Porque aí é menos problema para me preocupar, né? Então, por exemplo, até mesmo dados backups e etc, né? E dados históricos. Você tem lá, eu tenho 20 anos de informação na minha empresa armazenada. Gente, eu preciso só dos últimos 5 anos, elimina os outros 15, fica com 5. Aí eu vou enxergar, vou ter que preocupar e cuidar daqueles 5. Né? Quando a gente trabalha com segurança de sistema, o quanto maior a visão que você, quer dizer, quanto maior o ambiente que você tem que proteger, quanto maior a quantidade de informação, mais caro fica. Então, se eu consigo reduzir isso, eu consigo reduzir custo para cuidar daquela informação. Então, para que eu vou ficar olhando para 20 anos, preocupando com aquilo, reduz a quantidade. Eu tenho backup, milhares de arquivos de backup, apaga, deixa aquilo que precisa, que realmente é necessário, tá? E em relação ao que você pede de informação. Então, às vezes você tem um cadastro que é feito para quando o colaborador entra na empresa. Aí lá no cadastro você pede nome, endereço e não sei o que, não sei o que. Você pede lá raça, cor, você pede religião, você pede partido político, pede signo. Te fala, gente, precisa dessa informação? Não, então enxuga o teu cadastro. Eu só preciso do nome CPF, pede nome CPF. Preciso do nome CPF endereço, pede só isso. Aí eu estou pedindo aqui raça. Eu vou usar isso para alguma coisa? Não, tira, né? Porque quanto mais informação eu peço, mais informação eu vou ter que tratar. Eu vou ter que cuidar. Então, elimina, né? Então, quanto mais eu limpar minha casa, mais fácil me organizar depois, tá? Então, primeiro item que eu comentei, a gente vai mapear tudo, depois a gente vai trabalhar efetivamente na criação da tua política de segurança e tratamento de dados, né? Aqui entraria você adaptar toda a tua documentação, que aí você já pensou que você vai ter que adaptar contrato, vai ter que adaptar os cadastros que são realizados, aqui é que você vai ter que escrever o relatório de impacto, então você vai realmente atuar ali na tua política, né? E por último, o treinamento, né? Porque vai mudar paradigma, vai mudar conceito. Então, se você não treinar o pessoal dentro de casa, você vai ter problema, né? Você vai ter muito problema. Então, o colaborador ali, às vezes, ele gera um relatório e deixa aquele relatório em cima da mesa. E aí? Né? Não adiantou nada você ter investido R$ 1 milhão em sistemas de proteção, firewall, proxy, antivírus, etc, etc, detector de intrusão, e no final das contas o relatório do departamento pessoal está em cima da mesa ali, solto para qualquer um ver, né? Ele simplesmente joga no lixo para qualquer um poder capturar. Então, foi tudo por água abaixo, né? Você investiu milhões em uma ação tão simples assim, derrubou totalmente ali o teu sistema de segurança, né? Então, o elo fraco dessa corrente vai ter que ser tratado. E aí a gente volta na disciplina de segurança, que a gente sabe pela disciplina de segurança que o maior problema de segurança dentro da empresa é a questão pessoa. É a pessoa que acaba sendo ali o maior meio de vazamento de informação. Então, eu acredito que esse item de treinamento vai ser um dos itens mais importantes. Então,
é trazer a empresa, é discutir com a empresa, fazer seminário, fazer palestra, conscientizar sobre segurança, conversar bastante para a gente poder, então, evitar vazamento de informação. Tá? Às vezes você tem lá todo um sistema de segurança muito bom no servidor, mas às vezes a pessoa tem um Excel espalhado, um arquivo do Excel na máquina dele, lá no notebook dele ali, que pode estar com toda a informação crítica da empresa. Isso é seríssimo, né, gente? Muito sério, ok? Então, esse aqui seria um roteiro muito resumido, né? Mapeia a tua informação, cria toda a tua política e treina, né? Eu acho que se eu posso dar um roteiro bem resumido, é isso, né? E lembrando que isso tudo vai envolver 3 grandes cenários, né? Que é processo, jurídico e tecnologia. Então, você vai ter que envolver isso na tua empresa. A LGPD não é só jurídico, mas você vai ter que envolver jurídico para trabalhar, atuar na questão dos contratos, etc, né? A LGPD também é processo. Né? Você vai ter que definir de onde uma informação chega, por onde ela passa e até onde ela vai. Isso tudo você vai ter que definir. E você vai ter que pensar tecnologia. Tua empresa tem tecnologia para isso? Porque se você for fazer isso tudo à mão, impossível. Você vai ter que ter sistemas vão ter que estar bem preparados, você vai ter que ter sistema de segurança, vai ter que pensar aí na sua nuvem, vai ter que pensar nos seus backups, você vai ter que pensar aí nos seus sistemas que vão apoiar todo esse mapeamento e toda essa implementação, tá? Existem sistemas bem interessantes aí, e a gente pode discutir um pouco depois sobre isso aí, tá bom? Tem uma pergunta do Kleber, as empresas podem ou serão auditadas pela NPD? Sim, essa que seria aí uma das funções da NPD, né, de garantir o cumprimento da lei. Mas a NPD, Kleber, vai funcionar muito mais com denúncia, né, pelo menos no início, eu acho que é o que vai mais pegar, né. Eu não sei se ela vai ter braço para ficar auditando a empresa, mas ela pode atuar também na auditoria, né. Duvido, pelo menos assim, de novo, minha humilde opinião, duvido que ela vai ficar correndo atrás de empresa para auditar. Acho que ela vai trabalhar muito mais em denúncia e aí até mais preocupante, viu, pessoal? Porque, imagina, vai chover de denúncia, vai chover de gente correndo atrás. O Brasil é um país aí que trabalha muito aí na questão jurídica, qualquer coisa é motivo de ir para a justiça. Então, acho que isso aí vai ser um problema aí para a gente pensar, tá bom? E tem uma outra questão do Kleber, essas etiquetas de atendimento de paciente. Cara, vai ser problemático mesmo. Então, eu tô com dó do Kleber até, né, gente? O Kleber tá numa área que vai dar trabalho, né? Depois a gente conversa pessoalmente, viu, Kleber? A gente bate um papo aí, tá? Seu trabalho não vai ser pequeno, não. Bom, algumas dicas aí rapidinho, né? No tratamento de dado, respeitar a finalidade. Se você falou que que vai capturar um dado para um fim, respeita aquele fim, porque senão vai dar problema, né? Manter registro da operação, isso é extremamente importante, tá? Tudo que você fizer, registrar de onde veio, para onde vai, por quem fez, acho que isso aí vai garantir muita coisa. Terceiro, a adoção de medidas suficientes para segurar dado pessoal, né? E você ter medida que garanta a integridade desses dados. O quarto é escolher parceiro com nível adequado de proteção. Isso hoje em dia vai ser ainda mais importante, né? Porque todo mundo vai ter parceiro agora e agora cada um vai ter que cuidar melhor, né? Ter mais atenção na hora de escolher um parceiro, porque não adianta eu ter todo um sistema de segurança em que eu investi, de novo ali, muito tempo e dinheiro, e eu adoto uma parceria com alguém que vai pegar meu dado e tratar aí de qualquer jeito, né? E aí eu vou acabar sendo responsabilizado por isso, né? Caso em alguma atividade a agência for classificada como controladora, o ideal é você poder nomear um DPO, nomear alguém para ser responsável, isso aí vai ajudar muito na tua empresa, né? Se você for um controlador também, se preocupar em conceder ao titular toda a garantia de que ele pode visualizar os seus dados, que ele sabe o que você vai fazer com os seus dados, depois vocês vão ver isso com calma, e avaliar, mapear os seus fluxos. Gente, não dá para falar em você trabalhar sem avaliar o seu ambiente, sem entender sua informação, de onde vem, para onde vai, tá? E o oitavo aí ficou para cima, aí ficou errado, vai estabelecer uma política de privacidade, né? Você vai ter que trabalhar dentro da tua empresa com essa política aí de forma muito séria, né?
A proteção não é uma questão de se, é de quando, eu já comentei, em algum momento alguma coisa vai acontecer, né? Então, eu quis deixar esse item bem destacado, porque hoje, com a maioria das pessoas que eu converso, que está trabalhando com a LGPD, o consenso maior é o seguinte: protege, faz tudo o que for possível, tá? Mas o mais interessante é você ter toda a informação possível para garantir que tudo que precisava você fez, que tudo que estava ao seu alcance está ali, né? E que qualquer informação que seja solicitada, você consegue ali rebater, né? Isso é interessante, porque tendo isso, a gente consegue se proteger e consegue garantir ali um trabalho sem surpresas, né? Eu coloquei do lado direito aí um conceito que eu acho muito interessante de segurança, né? Porque em segurança eu trabalho sempre com 3 itens principais, né? Eu preciso, em primeiro lugar, proteger os meus dados quanto à perda e divulgação. Eu protejo a minha informação. E o nível de proteção vai depender do risco que você tem se você perder os seus dados aí vazados, né? Mas mesmo que eu estabeleça a maior segurança possível, entra no item 2, que é o quê? Eu tenho que garantir o menor dano possível quando o incidente ocorrer, porque algum incidente vai ocorrer. Então, primeiro eu protejo, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Então, entra o segundo item, que é garantir que quando acontecer, o dano vai ser o menor possível. E eu garanto o terceiro item, que é uma recuperação a melhor e a mais rápida possível. Então, isso é o que resume um bom plano de segurança, né? Garantia de proteção, mas ocorrendo incidente, eu garanto um dano pequeno, e ocorrendo dano pequeno, eu garanto uma recuperação rápida. Com isso, eu consigo uma segurança legal e eu consigo trabalhar bem aí no sistema. Tá? Para finalizar, para concluir, entrando um pouquinho aqui dentro das nossas áreas, né? O que a gente pode ajudar aí em relação à cena, em relação a status, tá? Onde é que a gente pode trabalhar junto com vocês? Quando a gente fala do lado sênior, a sênior, em primeiro lugar, o sistema sênior, ele está sendo trabalhado para ficar compliance com a LGPD, tá? E isso não é muito complicado, por quê? Porque o lado ferramenta não tem muito o que mexer, né? Não sei se eu deixei isso bem claro, por tudo isso que a gente viu até agora, a mudança vai ser muito mais de conceito, de processos e paradigmas, etc., muito mais isso do que sistema, né? Então, o sistema, se já tem todos os recursos necessários, e eu vou ter que saber usar direito, né? Então, não adianta nada eu ter um sistema, o sistema tem já o seu sistema de segurança, mas eu não utilizo o sistema de segurança do sistema, né? Então, sei lá, por exemplo, posso criar um usuário e esse usuário eu posso dar permissão para ele visualizar uma folha de pagamento ou não. O que adianta eu criar um usuário e dar permissão full para ele sem que ele possa realmente fazer isso? Então, o sistema tem o sistema de segurança, ele tem usuários e permissões, mas se eu não uso direito, não resolveu, né? Então, o sistema já tem o que é necessário para te ajudar na LGPD, mas a Senior tem feito algumas questões a mais, ela vai começar a lançar algumas versões agora, ainda no primeiro trimestre desse ano, ela vai começar já a lançar algumas coisas para facilitar um pouco mais essa questão da LGPD, tá? Por exemplo, um item que eu posso adiantar aí, que seria um exemplo legal, é porque lá na lei ela diz que eu posso, como titular de dados, chegar na tua empresa e falar, cara, eu quero toda a informação que você tem sobre mim aí, tá? Sobre a minha pessoa natural, né? Então, hoje, se você for entrar no Sênior para fazer isso, você vai ter que tirar um monte de relatório em locais diferentes ali, vai ser meio complicado. Então, a Sênior está preparando uma ferramenta, um item, que eu consigo ir lá, coloco o CPF da pessoa, por exemplo, e já me lista tudo que eu tenho de dado pessoal para ela, já gera um relatório só, facilita muito o trabalho aí para você cumprir essa obrigatoriedade, tá? A Sênior também pode atuar muito na atualização e no suporte, ela vai continuar fazendo isso, na consultoria dos processos de negócio, se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui é uma obrigatoriedade legal ou não, eu encaixo ali ou não, ou eu posso não pedir essa informação, então a Sênior vai te ajudar isso na consultoria, talvez ajudar um pouco no teu processo, né? E a Sênior também vai te ajudar na customização, então
eu preciso, por exemplo, de um relatório X, mas eu quero colocar nesse relatório uma informação a mais, eu quero tirar desse relatório informação, eu quero anonimizar um dado. Talvez hoje você entregue um relatório para um departamento que hoje você lista os dados pessoais. Quem sabe você pode pegar esse relatório, anonimizar isso, e aí você passa a não ter problema mais com aquele relatório, tá? Então a Senior vai te ajudar muito nesse item, ok? Além disso, você tem a Statum, que atua muito mais na questão de tecnologia e infraestrutura, tá? Então ela vai te ajudar um pouquinho no seu processo de documentação. A gente pode te ajudar aí com uma consultoria para gerar o relatório de impacto, para gerar um plano de segurança, tá? A gente também tem a condição de te ajudar nas ferramentas de tecnologia. Então, eu preciso de uma parceria com a Microsoft, uma parceria com a Google, eu preciso de um sistema para controlar meus documentos. Statum consegue te ajudar isso aí, tá? Uma dica interessante aí, pessoal, que muita empresa está adotando aí recursos como, por exemplo, Office 365, com alguns recursos bem legais que estão vindo, exatamente para gerenciar o fluxo de vida de um documento dentro da tua empresa, tá? Isso tem ajudado bastante. Quer um exemplo básico? Eu peço para o meu RH gerar um Excel com dados pessoais. Esse Excel é enviado para mim por e-mail. Eu abro esse Excel na minha máquina e eu pego esse Excel e passo para mais alguém, e assim por diante. Como é que eu vou controlar todo esse fluxo, essa vida desse documento que é tão importante, tá? Então, sem uma ferramenta adequada, complica um pouquinho, né? Statum também te ajuda aí na infraestrutura, tá? Então, se você quer levar servidor para a nuvem, porque isso aí pode ajudar um pouquinho no teu compliance. Como é que está teu backup? A gente te ajuda a levar backup para a nuvem também, dá para trabalhar bem isso, né? Todas essas informações sobre como é que eu faço para minha nuvem ficar só no Brasil, o que eu posso jogar para fora, a gente trabalha com isso. E a gente também vai trabalhar com consultoria de tecnologia jurídica, tá? Então, depois vocês vão receber algumas divulgações. A Statum tem uma parceria jurídica também. Caso você precise ajustar seus contratos, etc., a gente pode entrar te ajudando, sugerindo aí, dando algumas dicas, tá bom? Bom, eu acho que é isso, tá? Eu queria deixar em aberto aí para vocês colocarem dúvidas, tá? Eu acho que eu respondi todas que estão para cima. Se aparecer alguma outra, tem uma do João aí, existe uma previsão de entrega das adequações da Senior. O João, no primeiro trimestre, ela já vai começar a soltar algumas coisas, então a gente vai começar a ter atualização já assim desse primeiro trimestre. E no segundo, com certeza, ainda vai ter algumas coisas que vão aparecer, porque até mesmo muitos itens, muitas questões dependem ainda da NPD que nem está formada. Então, algumas dúvidas a NPD vai tirar para depois a gente ver se a Senior vai ter que adaptar ou não, tá? Mas esses itens que já são certeza já estão sendo tratados. Por exemplo, esse relatório das informações já está sendo criado, já vai ser liberado aí. A previsão é que no primeiro trimestre agora seja liberado, tá bom? Então, eu acredito que isso aí foi a pergunta do João, e eu acredito que a gente não tenha nenhuma outra dúvida que eu não tenha respondido. Se vocês tiverem mais alguma, vai passando aí para mim. Caso contrário, pessoal, eu agradeço muito, tá? Vocês terem dedicado um tempinho aí para conversar. Eu queria deixar já comentado que a gente vai fazer mais eventos parecidos, tá? Esse aqui foi só o primeiro. Já peço desculpa aí pelo tempo, acabou demorando um pouco mais do que eu programei. O assunto é muito extenso e olha que eu resumi muito, tá? Tem muita coisa para conversar ainda. Então a gente vai fazer outros eventos. Eu quero trazer um pessoal mais específico, talvez alguém da área jurídica, para dar um apoio, tá? Mas assim, fique atento nas divulgações, assim que a gente tiver mais informações e mais eventos, eu vou mandar para todo mundo e todo mundo vai poder participar, tá? Qualquer problema, tem meu contato aí. Eu acho que todo mundo deve já ter, se alguém não tiver, os e-mails aí, Sênior Noroeste Souza, ou seu Souza Status, é só me chamar, tá bom? Kleber, obrigado, Kleber, obrigado para todo mundo, tá? Um abraço, pessoal. Se eu vou ficar aqui mais um tempinho, se tiver alguma dúvida, vai colocando aí e a gente conversa, tá? O material vai no seu e-mail, tá? Assim, daqui a pouco vocês vão receber um e-mail
com o link aí para baixar o material, tá bom? Ok, gravação, o pessoal estava perguntando, vai ficar disponível no YouTube também. No mesmo e-mail vai o link para o material e para a gravação, tá? Bom, acho que como não tem mais nenhuma pergunta, tá ótimo, obrigado, gente. Boa tarde, ótima tarde, excelente final de tarde para todo mundo e estamos aí disponível para conversar assim que precisarem.